Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos gravando hoje, um dia depois do draft e um dia antes de uma das aberturas da Free Agency, alguns dias depois do fim da abertura da janela de transferência, o fim da moratória. Lucas, essa semana absolutamente histórica para a NBA, aconteceu de tudo, muito assunto para falar, muita coisa nebulosa, muita coisa ensolarada, muita coisa animadora, muita coisa confusa. E eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno para falar desses assuntos todos. Lucas, que semana de NBA, hein? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, semana insana. Gosto de falar que acabou o Natal, foi ontem o Natal, grande draft, grande dia de comemoração, de festa, de ganhar presentes. E agora amanhã já é carnaval, Guilherme. Amanhã já é o início desse carnaval que, cara, já vi cada bloco bombando nesse carnaval, nem começou ainda. Alguns blocos aí no pré-carnaval já andaram fazendo bobeira. Então temos muito para conversar hoje aqui. Então venha com a gente, né? Vem com a gente no Café Belgrado, que a gente está fazendo o máximo que a gente consegue, né, Guilherme, para deixar essa cobertura completa, né? Gravamos muita coisa sobre draft, gravamos episódios para os apoiadores sobre a Free Agency que se aproximava, né? A série Team Needs, um episódio para cada franquia, e hoje aqui falaremos um episódio, um mix, Guilherme. Você gosta de mix? Um smoothie, de repente, assim? Não gosto não. Okay. Pra falar a verdade, então, eu não gosto não. Uma salada, pode ser. Pra falar que gosta? Salada você gosta? Depende do que tem na salada. E um baião. Em geral, também não sou muito baião fã. De tudo. Ai, você brilhou, hein? Aí sim. Então hoje aqui esse episódio é um baião. Falaremos de draft, falaremos de free agents, falaremos de expectativas, desejos, sonhos. E o Guilherme pode até contar um sonho recente que ele teve também, que ele andou compartilhando na live da Twitch. Então, tem muito assunto para falar aqui hoje. Primeiro assunto, primeira coisa é o seguinte: se você quiser ouvir nossa cobertura completa do draft, que implica análise dos prospects, análise do que aconteceu ontem, nós estamos gravando isso no dia 19, né, na noite do draft, ele está disponível, assim, os prospects está disponível para apoiadores e subs lá na Twitch, e o draft, né, especificamente sobre a noite do draft, a gente tem uma live que a gente gravou durante mesmo, no finalzinho do primeiro round, até o Manion sair, que foi a meta que nós estipulamos, deu mais ou menos 1h40, 1h47, se eu não me engano, e ainda tem um pré, se você quiser ouvir, que tem mais ou menos 1h30, então tem mais de 3 horas de conteúdo, e ele está aberto no YouTube, especificamente sobre a noite do draft. Então a gente vai comentar coisas aqui relacionadas a isso, claro, mas não vai ser o foco desse podcast, mas já fica o convite para você entrar lá no YouTube, ou se você tiver Amazon Prime, você vir para Twitch, que você consegue acessar todos os nossos vídeos on demand sem gastar nada com o Amazon Prime. Você consegue conectar a sua conta e ainda contribuir com o Café Belgrado, tirando dinheiro do Bezos, hein? Então fica já esse convite aí. Se você tá meio confuso, entendeu, mas não entendeu direito o que tem que fazer, tem Amazon Prime, quer saber como ter acesso a esses vídeos e ajudar o Café Belgrado, manda uma DM pra gente aí no Instagram, no Twitter, que a gente ajuda vocês. O Lucas fez um tutorial aí bem legal. Então, a gente vai falar do draft aqui, vai passar por ele, mas não vai ser uma análise do draft, né, Lucas? Não vai ser um draft grades aqui hoje, porque não deu tempo. Se fosse uma semana comum de draft, a gente ficaria aqui repercutindo dias e dias. Mas, Lucas, você tá familiarizado com aquela canção de Chico Buarque, que ele falava assim: quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Não deu pra se guardar, já chegou o carnaval. Então, é uma coisa atrás da outra. Belíssima uma coisa atrás canção. da outra. Inclusive o Humberto Gessinger também gravou, hein? Ele tá gravando essa canção também, Lucas. Então, fica o convite Ana aí pra Carolina não também, gravou. Procurar aí. A Ana Carolina, ela faz versões muito ousadas. Então, é um pouco apressado já pular de assunto, mas tem muita coisa acontecendo. A gente vai misturar, né? Porque tem muita novidade acontecendo, times tapando necessidades aí com escolhas de draft, fazendo moves que colocam aí escolhas no meio das rodadas, enfim. Então, vamos tocar nisso. Mas se você quiser saber o que eles acharam da escolha do meu time, a escolha 17, a escolha 23, etc., tem lá no YouTube, tá aberto, qualquer um, esse não é exclusivo para apoiadores não, tá disponível. Entra lá, fica o convite e segue lá também. Lá eles nunca deram nenhum real pro Café Belgrado, mas eles estão nos devendo R$6 de todo o acesso que a gente tem até hoje.
Então a gente também convida que você vá para a Twitch, que é onde a gente consegue ter algum tipo de remuneração mais justa, vamos usar esse termo por enquanto. Lucas, muitos assuntos, assim, uma linha de raciocínio, não existe assim um caminho óbvio hoje, porque nós estamos gravando na véspera do dia em que oficialmente uma das partes da Free Agency se abre. E cara, essa semana tem sido tão intensa que já teve troca de superestrela, já teve troca que foi, mas não acabou não indo, teve troca inesperada, teve time que fez movimentos assim que mudaram basicamente toda a cara do time em um dia. Lucas, por onde você quer começar? Tem algum assunto que chama a atenção que você, como Nebopop aí, o mago do cap, é hora de você brilhar, hein, Lucas? Não sei se você tá ciente aí da sua responsabilidade. O mago do cap brilha agora, na Free Agency. Tem algum assunto assim que você acha que é urgente começarmos por ele? Guilherme, acho que o melhor é a gente começar de draft, falando o que a gente... Duas equipes para cada um, falando o que a gente achou que esse draft pode mudar ou pode estar significando aí, para usar um gerúndio que não encaixa de verdade, o que pode estar significando aí essa noite de draft para essas franquias. Então, duas para cada um, e aí sim a gente começa a entrar na Free Agency, porque tem muito assunto, Guilherme. Então, você quer que eu comece aqui escolhendo a equipe, ou você quer escolher uma equipe que te chamou a atenção na noite de ontem? Pode começar, Lucas. Você tá com essa necessidade aí de falar do draft das equipes que, na sua opinião, mudaram. Prefiro que você comece e eu encaixo as minhas opiniões no meio das suas. Ok. Eu vou então, a primeira equipe que eu trago aqui, Guilherme, é o Detroit Pistons, porque enquanto algumas equipes vão se ajeitando, vão se arrumando para competir, o Detroit ele fez um draft que me parece apontar para um caminho da reconstrução, né? Killian Hayes na escolha 7, depois pegaram um pivô muito jovem na escolha 16 e foi uma espécie de reach, né? Eles avançaram o sinal para pegar o Isaiah Stewart. O Saddiq Bey numa troca do Luke Kennard, né? Uma troca envolvendo outros times, envolvendo dois contenders, né? Clippers e Nets. Até curioso, né? Porque o Kennard deve ter sido oferecido pela escolha do Nets. E o Nets falou, Kennard não tô tão afim, mas se o Clippers lá quiser me mandar o Landry Shamet, a gente pode conversar. E foi o que aconteceu, né? O Clippers preferiu o Kennard, o Nets preferiu o Landry Shamet e o Detroit ficou com a escolha 19, pegou o Saddiq Bey. Além disso, pegou um jogador de Vanderbilt no segundo round, que eles assinaram two-way, o Saben Lee. Mas eu acho que o grosso do draft mesmo, Killian Hayes, Isaiah Stewart e Saddiq Bey, apontam para um caminho da reconstrução. E aí ficamos com a dúvida, né? O que vão fazer com o Blake Griffin? Blake Griffin tem um contrato alto, não é um jogador fácil de ser trocado, mas onde tem vontade acontece, né, Guilherme? Porque ontem, durante o draft, o Philadelphia, que é outra equipe que eu vou destacar também aqui, de um draft que me chamou a atenção, desovou o contrato do Al Horford, teve que pagar uma escolha futura de primeira rodada, mas para muitos era um contrato introcável, né? E no processo pegou o Danny Green, querendo ou não, é um chutador, é um jogador que vai passar a quadra para Joel Embiid, para Ben Simmons, caso o Ben Simmons fique por lá mesmo. E durante o draft ainda fez outra troca e trouxe o Seth Curry em troca de Josh Richardson, né? Mais um jogador de espaçamento, né? Mais um jogador onde o chute é o seu principal atributo, né? Então, já o Daryl Morey já vai colocando a cara dele no elenco do Philadelphia e aproveitou o draft para isso, né? Ele não é um cara que normalmente aparece com muitas escolhas de draft, mas nesse draft ele ainda conseguiu, Guilherme, o Tyrese Maxey, de Kentucky, na 21ª escolha, Theo Maledon na 34ª, Zay Joe e Paul Reed. Alguns jogadores aí que imagino estejam prontos, Guilherme, para jogar. Lógico que o Maledon e o Maxey são jogadores que você olha com mais cuidado, mas esses outros têm aquele estilo meio Daryl Morey de que já pode chegar jogando, já pode chegar primeiro pela G-League, depois contribuindo também. Então, duas equipes aí que apontam para caminhos diferentes, né? O Detroit apontando para uma reconstrução mais acentuada, digamos assim, e o Philadelphia para reconstrução onde se coloca a cara do GM no elenco, né, que realmente não tinha... Quando o Daryl Morey vai para o Philadelphia, a gente até comenta, né, é o elenco assim, mais diferente possível para o trabalho do Daryl Morey. E o Seth Curry, noro, né, genro de Doc Rivers, o técnico. Noro. Ô, Lucas, só uma coisinha, o Maledon, ele foi pro OKC, né?
Isso, ele foi draftado pelos Sixers, mas foi parte da Isso. troca, né? Então, Posso falar do mais OKC um também, pacotão Guilherme? aí do Você aproveita e comenta o que você quiser depois. O OKC, ele Pode tá falando. traz o Alexei Pokusevski na 17 e o Maledon na 34. E pelo que eu ouvi hoje, Guilherme, fazia parte do acordo. O Pokusevski ficou meio que evitando que todo mundo pegasse, porque queria para o OKC, e fazia parte do acordo que ele viesse imediatamente. Então temos aí uma boa chance de já ver o Pokuzão, né? O Pokusevski já jogando na próxima temporada da NBA. E o cara, assim, que a gente olha e vê que fisicamente ele não tá pronto, né? Mas, cara, eu vou ter que ver. Parece que o Maledon já vem também. Então, o Pokusevski e Maledon de cara já no elenco do OKC, cara, se rolar vai ser... Eu vou precisar ver muito mais jogos do que eu tava imaginando do OKC. O OKC ele tem essa fama, Lucas, de prometer picks, né? Ele promete para os jogadores que vai draftar e manda os caras ficarem quietos. Não saiam de casa, fica tranquilo que eu vou te escolher. E o que aconteceu com Teve o um caso, desculpa, Guilherme, eu detesto de interromper. Na verdade eu gosto, mas eu finjo que eu detesto. Teve um ano que eles... É muita educação você interromper e pedir desculpa. É uma das coisas mais educadas que eu já vi. Uma vez eles fizeram o seguinte, eles draftaram um cara que não deveria ser draftado e falou, vou te draftar, mas eu não vou assinar contigo. Você não vem. Você aceita... olha, saiba bem, eu só vou te draftar porque você é ruim e você não vai vir jogar. E você vai vir no outro ano, eu vou te pagar e tudo, que foi o Josh Westes, né? E aí passou o período do contrato obrigatório, ele não veio mesmo nesse ano, e no outro ano que veio acabou o contrato e já sumiu. Realmente ele não tinha o que era necessário para esmagar essa rata não, Guilherme. Desculpa. O que aconteceu com o Pokusevski, assim, era o jogador mais jovem dessa classe, um ala de 2,13 m, 2,14 m mais ou menos, em fase de crescimento ainda, com uma envergadura aí de 2,20 e 50, absolutamente gigante, que joga na 1, na 2, na 3, é um playmaker, né? Um cara que fica com a bola, é um cara que cria o próprio arremesso, é um chutador. Então, um jogador é um unicórnio, né? Para usar uma expressão que faz tempo que a gente não usa assim na NBA, não se fala mais tanto disso. E eles ficaram muito tentados. Ele é um menino que começou muito cedo, começou a aparecer com 12, 13 anos já brilhando na Sérvia, e o Olympiacos precisou ver um vídeo dele para levar para lá. Levou, e é verdade que ainda não despontou. Jogou acho que um jogo de Euroliga, mas assim, minutos que nem importam. Falta muito ainda para o Pokusevski, mas tem esse potencial monstruoso. E o OKC estava crente assim, que ele sobraria na escolha que eles tinham, acho que era 20 alguma 25. coisa, né? 25. Só que o que aconteceu é que os rumores começaram a aparecer e eles tiveram informação de bastidor que ele, na verdade, não sobraria. E aí eles tiveram que gastar algumas das escolhas, alguns dos moves, aí tiveram que dar o Ricky Rubio no rolo para antecipar, né, a escolha e garantir o Pokusevski. Então, o Oklahoma City Thunder quer muito esse jogador, Lucas. Eles apostam demais e a gente sabe que o OKC sabe de draft. Sam Presti montou um dos melhores times dos últimos anos, draftando 3 jogadores que já foram MVPs da NBA nessa década. Tô falando de Westbrook, tô falando de James Harden, tô falando de Kevin Durant. Então, é um time que merece muito respeito quando faz esse tipo de manobra. Fiquei muito intrigado, ainda mais com essa... Assim, é um time que não quer vencer agora, né? Não é que não tem interesse em vencer, ele não quer vencer agora, ele tá passando pelo seu próprio processo. Então, uma jornada bem interessante, né? Bem interessante. Quero muito ver também. Vai ser horroroso, né? Assim, vai perder de 20, vai perder de 30. Eles estão trocando tudo que eles têm, né? Hoje, mais o Kelly Oubre também já foi colocado para rola aí. Parece que o Golden State Warriors é o time. Imagina aí que os outros... O Danny Green já foi embora, né? Chegou, mas já foi embora. O Rubio já chegou, já foi embora. Então é um time que vai tentar ficar bem ruim mesmo. O ano que vem é um draft que eles apostam bastante, então a escolha deles é importante que seja alta. E nos próximos anos eles têm 18 escolhas então, de primeiro round. Então é um time que está no processo mesmo. Para times assim, colocar gente muito jovem para desenvolver, com técnico novo, técnico ali da casa mesmo, desenvolvedor de jovens. Acho uma história bem legal para você acompanhar. Vamos ver, tô curioso demais e fico animado com essa notícia de que eles querem já Pokusevski na NBA, vai ser uma aventura. Lucas, eu gostaria de falar do Minnesota Timberwolves. Ele era o último aqui que eu ia falar também. Falei, Guilherme, por favor. Eu acho que o Timberwolves foi assim, a maior história desse draft, primeiro porque eles saíram com a primeira escolha e trouxeram o que é para mim o melhor jogador da classe, Anthony Edwards. Faz tempo que eu defendo isso e continuo defendendo, acho que foi uma ótima escolha. Tinha que escolher mesmo, não faz sentido nenhum de LaMelo
tendo D-Lo no time, não faz sentido mesmo. Você pode não achar que o D-Lo é o Stephen Curry, é o Kyrie Irving, é o Westbrook, sei lá, mas você não pode botar outro jogador com características tão próximas a ele no momento que você está querendo desenvolver sua franquia rumo a playoff, rumo a coisas grandes. D-Lo, além de tudo, é amigo assim, íntimo do Karl Anthony Towns. Foi por conta dessa parceria que os dois estão juntos e aconteceu todo esse movimento. Então, já trazer sofreu mais um cara com ruído. quando o Lakers escolheu o irmão, né? O Lonzo Ball, o D-Lo era o Lonzo Ball, o armador. é verdade. Aí veio o Lonzo, atrapalhou. Nem lembrava dessa. E imagina se chega o Lamelo. E todo aquele ciclo junto de novo, né? Exato, essa que é a questão. Então eu acho que não tinha cabimento ir de Lamelo. E acho que eles não pararam aí, né? Foi um draft que eles foram bem ativos, conseguiram o Ricky Rubio, que não era propriamente um prospect de draft, mas estava disponível por troca na noite de draft, então é um assunto interessante também. Conseguiram, assim, não é de graça, porque se o Pokusevski virar um jogadoraço, todo mundo vai falar, olha aí, a escolha era do Timberwolves, o Timberwolves deixou passar. Mas enfim, acho que foi um bom move trazer Rubio e ainda conseguir outra escolha. Conseguiram o Leandro Bolmaro, que na hora parecia que ia pro Knicks, mas na verdade não, era pro Timberwolves mesmo. Vai ser treinado pelo Pablo Prigioni. Vários torcedores do Knicks que eu conheço estavam muito empolgados quando foi anunciado o Bolmaro na escolha para o Knicks e depois ele foi trocado e esses torcedores ficaram tristes. Eu imagino como é que é para o torcedor do Knicks ter essa possibilidade de ter um talento como o Bolmaro e em minutos ver isso não acontecendo, né? O Bolmaro vai ser treinado pelo Pablo Prigioni, que é um assistente lá do Timberwolves, um argentino, certamente vai contribuir para a sua adaptação. Tenho minhas dúvidas se ele já vem, viu? Porque já começou a temporada na Europa, ele tem um papel importante na rotação. O meu palpite seria que não, mas eu não vi nenhuma notícia só para o palpite por enquanto. Mais adiante, o Timberwolves ainda ousou pegar o Jaden McDaniels, que é um cara que todo mundo estava muito de olho. Tem questões de comportamento, tem questão de que tipo de jogador ele pode ser, tem questão de trabalho, né? Ele acha que é muito bom, enfim. Mas é um prospect que é bem fácil de ser seduzido por ele. E na escolha 28 é um tipo de escolha que você... fica assim, não chega a ser um drama, né? Então, acho que é um draft bem animador, assim, pro Timberwolves. Sai com 4 novos jogadores. Rubio e Edwards, sim, já vão contribuir para a rotação do minuto 1, né? São jogadores que vão ajudar, né? Talvez, não sei se o Rubio, né? Porque acho que eles vão tentar D-Lo, Okogie e Edwards. Meu palpite é 17 milhões de salário do Culver, Rubio, né? 17 para 18 milhões de salário dele é salário de titular, Guilherme. Mas tudo bem, pode ser. Eu não sei por causa do D-Lo. Enfim, mas vai jogar minutos, relevantes. E 2 jogadores interessantes, Bolmaro e McDaniels. Então, gosto muito do que fez essa noite o Minnesota Timberwolves. Acho que é uma notícia interessante para ficar atento para o que esse time vai fazer. E, Lucas, vou aqui num candidato que essa noite não é um time sobre quem se fala muito numa noite como essa, porque, enfim, não é um time tão carismático assim do ponto de vista da torcida, não é um time que... O torcedor agora dessa equipe vai ficar chateado comigo, né? Mas não é um time que rouba tanto a cena assim na hora de armar o caos, enfim. Mas eu gostei muito do que fez Memphis Grizzlies, com Desmond Bane na 30 e Xavier Tillman na 35. Você tá preocupado com o rage aí dos muitos torcedores do Memphis? O Eltinho, né? Okay. É o Eltinho. Minha preocupação é o Eltinho. O Eltinho, ele é muito crítico. Que é o único torcedor do Memphis Grizzlies que eu conheço. Cara, eles entraram nesse draft minha filha aí... mais velha, olha aí. Memphis. E ela é muito crítica, hein? Ela é bem crítica. Mas ela não vai escutar a gente, Guilherme. Então... Ela teve uma época que ela escutou 2 episódios seguidos, ela disse que gostou muito, mas depois nunca mais escutou. Errada ela não tá, né? Então, gostei muito do que o Grizzlies fez, porque ele vai colocar novamente junto Xavier Tillman e JJJ. Eles são amigos íntimos, estão super felizes de voltarem a jogar juntos. Jogaram em Michigan State, né? Foram companheiros lá e agora fazer essa dupla novamente certamente vai contribuir. É um cara que ajuda o Tillman, a gente falou bastante sobre ele já. E o Desmond Bane, Lucas, para muitos escolher 30 foi meio que absurdo que ele tenha sobrado, porque é um cara que vai contribuir desde o minuto 1. São coadjuvantes para um time jovem que precisa de jogadores mais ou menos com esse perfil aí. Gostei bastante do draft do Memphis. São 2 ou 3 que eu tenho que falar? Não, você disse pra eu falar, eu acabei falando por você também, Guilherme. Então, muito bem ter trazido o Memphis. Além desses 2 que você citou, teve o Robert Woodard, né, que... ele ficou no Grizzlies? Agora não tenho certeza, mas... Não, ele foi pro Kings, foi pro Sacramento Então Kings. Tudo bem, o Woodard foi bem pro Kings, junto com o Halliburton, também uma ótima escolha. Mas
assim que acaba o draft, Guilherme, o Memphis anuncia Kylian Tillier, que você falou, o Tillman é brotherzaço. Ah, bem lembrado. É brotherzaço do Jaren Jackson Jr. e o Tillier é o brotherzaço do Brandon Clark, velho. Então, acho que eles falaram, ó, temos duas vagas aqui. Gonzaga, né? Temos 2 vagas aqui no elenco. Qual os amigos de vocês aí? Quem que vocês querem? O Jamoran não tinha amigo porque o Murray State era muito ruim, né? O Jamoran falou, dele não ia eu tô ajudar, de boa. Pode escolher dos caras aí. Pega amigo dos irmãos aí. Muito bom. Então, gostei do caminho aí que o Memphis fez. E outra grande notícia do draft, Lucas, então, é o Golden State Warriors, né? Que tem a nota tristíssima. Cara, isso aí me despedaçou o coração. Lá na live de ontem a gente até evitou falar disso para não baixar o clima, né? Mas agora confirmado como notícia, Klay Thompson fora da temporada, lesão no Aquiles. Meu Deus. Segunda temporada seguida sem Klay Thompson. Não precisa falar, né? A pessoa já sabe o que a gente sente num momento como esse. Mas o Golden State Warriors acho que fez um draft bem, bem justo, bem digno, com o Wiseman. Pra mim era a melhor escolha mesmo. E com o meu preferido, meu protegido, Nico Mannion, Lucas. Escolha 48. Menino quase que fez com que a gente dormisse 3 da manhã, porque a gente prometeu que ia acabar a live só quando saísse o Mannion, ele não saía nunca, mas saiu. E ainda eles pegaram um cara, Lucas, que chama Justinian Jessup, que é de Boise State, e esse aí, Lucas, é sacanagem aí, pediu que eu faça comentário com eles, porque aqui a gente trabalha com verdade. Mas JJ, né? 2 J's aí, o Golden State apostou aí na tradição do JJ, né, Guilherme? Muitos JJ fizeram sucesso na NBA, então procuraram aí de repente uma força nominal. Além disso, o Golden State está se armando aí para usar a trade exception, e aí acho que já é um bom time para fazer o pivô, Guilherme. Excelente escolha o Golden State Warriors, porque realmente foi um draft que, se a gente falasse, por exemplo, antes de começar a temporada, olha, na próxima temporada o Golden State vai adicionar James Wiseman e Nico Mannion via draft. Porra! Imagina, cara. As pessoas vão ficar loucadas, assim. Tipo, como assim, velho? Esses 2 caras aí estão no top, sei lá, top 10, o Wiseman provável escolha 1, o Nico Mannion provável lottery. Então, como assim vai chegar no Golden State, né? Mas lógico, a temporada... É Gold State que fala. No Gold State. Mas lógico, né? A temporada não foi... Nem para o Wiseman foi ideal, mesmo assim ficou na escolha 2, e muito menos para o Mannion, né? Muitas questões aí sobre a adaptação do jogo dele para o próximo nível, né? Para o nível da NBA. Enfim, é uma aposta que você faz. Na escolha 48 você faz com muita tranquilidade, você traz o Mannion e talvez ele cabe o espaço dele, né? Um jogador muito inteligente, e o Golden State gosta de jogadores muito inteligentes, ele tem que matar a bola, né, Guilherme? Ele, estando com o arremesso em dia, ele pode cavar minutos eventualmente. Agora o Golden State... E é bom arremessador, ele é um bom arremessador. Na universidade, eu tô falando agora já no altíssimo nível, né? Tem que ter... Confia na fera. Confia no Tem que criar a separação, Pra quê, velho? O Steph Curry vai deixar ele livre. Ok. Então, o Golden State foi bem no draft, a gente gostou muito do draft do Golden State, e tudo indica, pelo menos já foi anunciado pelo hoje, né, que o Golden State está bem próximo de fechar uma troca pelo Kelly Oubre Jr. Assim que aconteceu a troca do Suns pelo Chris Paul, a gente comentou, né, Guilherme? Os contenders vão atrás, né? O Minnesota foi atrás do Rubio, talvez não seja um contender, mas foi atrás. E o Kelly Oubre, agora, na visão aí do Golden State, é um jogador que ajuda muito, muito. O Golden State não é um time fraco, mesmo sem Klay Thompson, ainda é um time de playoff. Tem Stephen Curry, tem Draymond Green, enfim, tem Steve Kerr no comando. Tem a excelência de uma organização que foi para 5 finais seguidas, conseguiu 3 títulos, então, lógico, perder Klay Thompson é inimaginável, pelo tanto que ele representa para esse time, pelo tanto que ele representa para a NBA. Splash Brothers é uma... Cara, não sei nem dimensionar o tamanho do Splash, dessa expressão Splash Brothers. É um acontecimento. Exato, né? Imagina o tanto de gente que essa dupla trouxe pro mundo da NBA, né? O tanto de gente que... foi ilusionado, né, por essa dupla, porque eles são capazes de fazer juntos. Cara, é terrível, Guilherme. Terrível é a palavra. Todos os rivais do Golden State estavam torcendo para que o Klay Thompson pudesse jogar, inclusive o LeBron James tweetou sobre isso. Tem um pequeno silver lining aí que o hoje tweetou logo depois que ele avisou que foi Aquiles mesmo,
que pelo jeito que a lesão aconteceu, pela forma que a lesão aconteceu, se espera uma recuperação completa. Mas vem de um ACL para um Aquiles, para uma próxima temporada, é realmente bem dramática a situação do Klay Thompson. O Golden State, lógico, né? A gente não vai ficar aqui falando sobre isso agora, mas assinou uma extensão, um contrato máximo com o Klay Thompson na última temporada, né? Então tem essa ramificação também. Por conta da contusão, o Golden State vai ter ainda, Guilherme, direito a mais um espaço extra para assinar jogador e um valor extra, né? A NBA vai garantir ao Golden State o direito de assinar com um jogador pela mid-level full, né? Então vai ter mais 9 milhões aí para oferecer por free agents, mas a taxa, né, a luxury tax do Golden State já está gigante, né? Então só de adicionar o Kelly Oubre, a taxa que era de 66 milhões que eles pagariam já vai para 130 e alguma coisa. Realmente bem pesado a taxa, né? A luxury tax. Se você não entende bem de luxury tax ainda, procurei no conteúdo para apoiador lá na série Team Leads, a gente fala um pouquinho sobre isso e também é bem fácil de entender, né? A partir de um certo momento você é punido, a partir de um certo valor no salary cap você paga um valor extra para cada dólar que você acrescenta lá, Guilherme. Ok. Lucas, ontem também, né, na última dia 18, na noite de draft, na verdade foi um pouquinho antes, uma novidade aí, uma troca relevante do Philadelphia 76ers deu uma agitada no certame, vamos dizer assim. O Philadelphia 76ers com Daryl Morey, que não é uma notinha, já foi avisado aqui, o ouvinte do Café Belgrado já está ciente de quem nós estamos falando. GM do Philadelphia 76ers, que herdou uma bomba, verdade seja dita, uma bomba que era o payroll aí do Philadelphia. Lucas, em uma noite, em apenas uma noite, ele foi capaz de... Deixa eu usar o termo adequado aqui, né? Ele foi capaz de passar adiante. Eu ia dizer desovar, mas desovar é uma expressão muito feia, né? Mas ele foi capaz de passar adiante os 27 milhões de Al Horford, que estava previsto para essa temporada, que teria ainda mais 27, mais 26.500, e os 10 milhões e 800 de Josh Richardson, que teria na próxima ainda 11 milhões e 600. Tudo isso numa noite só, Lucas, quase 40 milhões aí de desafogo, e ainda tem os 33 milhões do Tobias Harris, ele que fica ligeiro aí, que vem em troca ainda também. Lucas, para fazer esses movimentos todos aí, o Daryl Morey teve que cortar aí até no talento do time, ele teve que trocar um ótimo jogador como o Josh Richardson para pegar um jogador que é um especialista em arremesso de 3, mas que não é um dos melhores jogadores da posição, Seth Curry, e ainda gastou uma escolha com isso, não é um movimento muito comum. E antes um pouco, para passar adiante ao Horford, ele teve também que gastar escolha e pegar o Danny Green, um jogador que é atual bicampeão da NBA. Então o time do Philadelphia já tem ajustes significativos feitos aí na sua folha de pagamento. Claro que não livrou tudo isso de salário, porque os que entraram também trazem os salários dele, mas fica um pouco mais móvel a folha, né? Fica um pouco mais maleável, vamos usar essa expressão por enquanto. E, sobretudo, Lucas, tem chutador, né? Porque o que a gente acompanhou do playoff passado do Philadelphia era um horror, né? O time não matava a bola, não tinha espaçamento, era um jogo que não fazia nenhum sentido. Daryl Morey chegou já botando 2 especialistas clássicos de 3 no time e se livrando de um dos contratos mais introcáveis da NBA, mas ainda tem outro. Lucas, Daryl Morey. Guilherme, monumental, né? As pessoas falam muito que o Sam Presti, melhor GM de todos. Cara, ele levou um baile do Daryl Morey nessa, porque o Al Horford tem 3 anos de 27 milhões. Confere se você tá com a página aberta aí, Guilherme. Acho que são 3 anos e acho que é tipo 27 e depois 26.500. Então quase 90 milhões aí nos próximos 3 anos. O Danny Green tá no contrato expirante. E o Daryl Morey se livrou de um asset significativo que foi uma escolha de primeira rodada, se não me engano, de 2024 ou de 2025. Então, poxa, essa troca diz outra coisa para a temporada do Philadelphia, né? O Daryl Morey, ele tem o seguinte pensamento, Guilherme: esse jogador aqui
ele produz quanto acima de um jogador médio que eu possa achar amanhã para jogar pelo mínimo, né? Então, se o que ele produz não for muito significativo acima desse jogador médio, ele não precisa pagar acima do que o jogador médio vai receber. Então, o Al Horford custa 27 milhões, eu não preciso do Al Horford porque ele não está me entregando nada que eu não consiga de outra maneira. Então, eu vou trocar o Al Horford, né? Eu vou trocar o Josh Richardson porque se fosse desse jeito, Guilherme, 10 milhões e 800 esse ano e mais 11 ano que vem, tudo bem, não seria ruim não. O Josh Richardson é um belo jogador que defende, que o arremesso dele não é ótimo, mas é bom. Mas ano que vem ele já tinha uma play option, né? E ele, pelo nível dele, certamente ele vai sair dessa play option. Então era basicamente um contrato expirante de 10 milhões que ano que vem ele vai querer renovar e receber bem mais do que isso. Então o Daryl Morey não se sentiu satisfeito com essa possibilidade de perder mais um asset, então faz essa troca agora pelo Stephen Curry, ou Stephen Curry seria ótimo, né? Mas pelo Seth Curry, e adiciona, como você falou, chutadores, né? E aí a gente ainda vai ver o Philadelphia fazendo outros movimentos, não tenho dúvida de que o Daryl Morey está pensando aí numa maneira de jogar, tanto se ficar Ben Simmons, tanto se o Ben Simmons for envolvido na troca para o Harden. Esse tipo de movimento não prejudica o estilo de jogo que a gente deve ver com o Philadelphia. E o Doc Rivers já traz aí então o seu noro, né, o seu grande genro, e o filho dele, Guilherme, optou para fora do contrato lá no Houston Rockets. Não me surpreenderia, já falei isso lá na série TNA-NCN, lá para os apoiadores do Café Belgrado, da gente ver Austin Rivers jogando no Philadelphia. O Doc Rivers vai botar a família toda lá, Guilherme. E o Murray já tem familiaridade aí com o Austin Rivers, né? Exatamente. Então já tá tudo em casa ali, vai dar bom isso aí sim. O outro lado da troca, né, Lucas? O Dallas Mavericks, que colocou no seu elenco uma peça interessante, Josh Richardson, perde um jogador que é importante, tinha um salário até que alto, né? O Seth Curry não é um salário baixinho, não, ele tem 7 milhões por ano. Quem arremessa ganha, né? Quem arremessa do jeito que ele arremessa tem que ser valorizado. Isso, e aí eles conseguiram aí essa troca. O Josh Richardson vai contribuir, eu acho. A defesa do time não foi um ponto... não foi o melhor ponto da equipe ano passado. Ele vai ajudar nisso, vai ser um coadjuvante importante para ajudar Doncic dos dois lados da quadra, inclusive. Acho que ele é um Dorian Finney-Smith que faz tudo melhor do que o Dorian Finney-Smith, né? Pode ser. Mas eu acho que o problema é que vai ficar os dois na quadra, né? E talvez aí o espaçamento não seja tão legal, talvez tenha que achar algumas soluções. O Mavs trabalhou para isso, né? Trouxe no draft o Tyrell Terry, que é considerado uma espécie de Seth Curry aí, uma versão que vem do draft dele. Trouxeram também um dos caras que a gente gosta, né, Lucas? Que é o Josh Green, um jogador aí que tem bastante potencial, quem sabe se torna um contribuidor aí desse time. Dallas se mexendo também para ver o que vai acontecer, deve trazer de volta o Tim Hardaway, a notícia de hoje foi essa. Não tem muito para onde ir, né? Tendo o Porzingis, tendo o Doncic, que você vai dar o Max daqui a pouco, não dá para fazer grandes ousadias, mas de qualquer maneira vai ter um espaçozinho aí para trazer um ou outro jogador, vamos ficar atentos ao Dallas Mavericks. Lucas, tem a notícia do... Guilherme, deixa eu aproveitar que você estava falando do Dallas para dizer o seguinte, talvez as mudanças de planos estejam acontecendo nesse momento lá em Dallas e também em Miami, porque a gente já gravou, se eu não me engano, a gente gravou já podcast sobre isso, sobre os movimentos do Milwaukee Bucks, né? O Milwaukee Bucks trazendo o Bogdan Bogdanovic, trazendo o Jrue Holiday, e aí garantindo assim a permanência do Giannis, essa era a leitura geral. Mas o que aconteceu? Alguns times ficaram de orelha em pé, porque como é que pode esse negócio ser feito do Bogdan Bogdanovic especificamente antes do período que os times podem negociar com os jogadores, né? Então, para o Milwaukee Bucks fazer essa troca, indicava que já estava acertado com o Bogdan Bogdanovic um sign and trade, ou seja, que já tinha esse acordo e que estava faltando apenas a hora certa de tudo acontecer. O problema é que o Milwaukee Bucks ainda não podia conversar com o Bogdan Bogdanovic sobre esse assunto, porque os times só vão receber a permissão amanhã, né? A gente está gravando aqui dia 19, eles vão receber essa permissão de conversar com free agents de outros times a partir do dia 20, às 6 da noite, horário do leste, lá nos Estados Unidos, acho que noitinha aqui no Brasil. Então não podia ainda o Milwaukee Bucks ter falado com o Bogdan Bogdanovic. O que aconteceu, né? Primeiro teve essa suspeição
Se eu não me engano, foi o Pat Riley que entrou no ouvido do Adam Silver. O Pat Riley, lógico, né, do Miami, muito interessado em trazer Giannis ano que vem, falou: pô, Adam, me explica o que aconteceu, velho, porque hoje já tá anunciando isso e não dá pra isso existir nesse momento. E aí a NBA abriu uma investigação oficial agora, e enquanto isso o Bogdan Bogdanovic falou que não tinha nada acertado, e aí o contrato do Ilyasova já expirou mesmo. O Milwaukee Bucks aparentemente desistiu de trazer o Bogdan Bogdanovic, mas o problema é que a investigação está em curso e pode sim o Milwaukee Bucks ser punido por tampering, né? E aí, Guilherme, se for punido por tampering, o que a NBA normalmente faz? Tira escolhas. Tirando escolhas de primeira rodada, como é que o Milwaukee Bucks vai enviar escolhas de primeira rodada pelo Jrue Holiday? Então, talvez nesse movimento a off-season do Bucks pode ter virado toda de cabeça para baixo. E Pat Riley, nesse momento, tá passando o seu melhor sabonete senador, Guilherme. Ficando bem cheiroso, já pensando na Free Agency de 2021. Meu Deus, olha o que o Pat Riley tá armando. Uma hora dessa, né? O Milwaukee Bucks deve ter o idoso cheiroso como um grande inimigo. Lucas, outra notícia relevante de hoje, eu não sei nem se vale a pena entrar muito em detalhes, porque é possível que a gente grave e amanhã já tenha a resposta para isso, a gente ficou projetando, mas de qualquer maneira é uma notícia. Hayward no Knicks. Gordon Hayward. É isso que você quer dizer? Então, não, eu quero dizer o Hayward fora do Celtics. Uma notícia muito triste pensando na história toda, né? Um cara que saiu do Utah Jazz para ser uma estrela no Boston Celtics e dos 6 primeiros minutos já deu tudo errado, né? Os 6 primeiros minutos dele com a camisa do Celtics, fraturou a perna, nunca mais foi o mesmo jogador. Quando voltou, o time estava em outro lugar. Foi um reencontro dele com o Brad Stevens, o técnico que, junto com ele, chegou à final da NCAA. Era uma bela história de reencontro para ele liderar um time do Boston Celtics, um jogador muito especial, que vinha uma ascensão muito bonita na carreira mesmo, jogando lá em Salt Lake City, mas não deu, não aconteceu. Esse ano ele foi uma das peças que deixaram a desejar nos playoffs do Boston Celtics. Machucado, né, também. Ele tinha... jogando no sacrifício, ele teve a questão familiar, né, que o filho estava nascendo, ele não pôde sair, então foi bem difícil. A jornada do Gordon Hayward no Celtics foi um capítulo ruim da bela história do Boston Celtics. E ele tinha ainda mais um ano de contrato de 34 milhões e já pulou fora, Lucas. Então, não quer dizer que ele tem um contrato de 30 milhões aí no veneno. Pode ser um contrato longo que alguém garantiu para ele, valendo um pouco menos. Acho que até seria uma coisa que faça mais sentido com o que ele jogou nos últimos anos. Não é um jogador para max mais, é um jogador aí para um contrato bem abaixo disso. Mas provavelmente ele está interessado em fazer um contrato longo agora, não jogar mais um ano, jogar num time que ele cada vez tem menos espaço, talvez seja trocado aí como um expiring, ter que passar por esse processo. Ele já quis acelerar isso, não sei, a gente vai ter que esperar. Agora, muita gente ligou os pontos, porque também na tarde dessa quinta-feira, o Knicks anunciou que aquele move brilhante que eles fizeram na Free Agency passada, que foi assinar com um contrato de um ano com todo mundo, eles acabaram acabando mesmo com os contratos. Era uma espécie de segurança que eles tinham caso tudo desse errado, e estava na cara que daria. Nunca vi dar certo um plano idiota desse, como boa parte dos planos do New York Knicks. Eles mandaram embora jogadores o suficiente, Lucas, para limpar 33 milhões. E aí ficou parecendo que limparam tudo para trazer o Gordon Hayward. Eu quero acreditar que não foi exatamente essa correlação, mas sim, Gordon Hayward estaria, digamos assim, no horizonte do New York Knicks. Eu acho que não faz nenhum sentido. Cara, vamos ver o que acontece, mas assim, começando pelo Knicks, né? Não é nenhum... Não tem nada a ver, né? Porque certamente já seria dispensado o Alfred Payton, o Taj Gibson e o Bobby Portis. Não fazia sentido o Knicks continuar com esses contratos de mais um ano, né? Eles assinaram 2 anos, sendo que o segundo ano sempre era a opção do Knicks existir ou não esse segundo ano, né? Então, de uma maneira ou de outra, eles já sairiam desses contratos. Não acho que seja necessariamente uma coisa a ver com outra, acho que o Gordon Hayward vai ter outros perseguidores aí, mas o que imagino que aconteceu é que o Gordon Hayward estava insatisfeito mesmo com o jeito que o Boston o tratou, porque quando você está cortejando uma pessoa para ser o jogador max player do seu time, você promete não apenas o salário, né, Guilherme? Você promete um status, você promete arremessos, você promete uma titularidade, você promete o mundo, né? Você, vem pro Boston que você vai ser tratado como, sei lá, o nosso Kevin Durant aqui. Então, ele saiu de uma situação onde ele aparentava ser
muito feliz como franchise player lá no Utah, mas foi para onde ele achou que ia ser melhor ainda, né? Jogando para o seu técnico do college, Brad Stevens, e sendo uma das peças chaves do Boston Celtics. Não foi o que aconteceu. Lógico, né? O Boston tinha interesse que ele estivesse jogando naquele nível de quando o contratou, mas o mundo levou para outro caminho, Guilherme. A vida às vezes faz isso com a gente, muda os nossos planos, e Jaylen Brown e Jason Tatum pediram passagem e com muito mérito conquistaram esse espaço na rotação do Boston, né? Então é uma situação chata, mas acontece isso em vários tipos de ambiente de trabalho, e o Gordon Hayward agora vai procurar outro time. Alguns times têm salary cap disponível para trazer, o Atlanta é um perseguidor, o Knicks tem salary cap, e ainda existe a possibilidade de sign and trade, né? O fato dele ter saído para fora do contrato não exclui essa possibilidade de existir ainda um sign and trade. Então aguardaremos aí ansiosamente cenas desse próximo capítulo, Guilherme. Amanhã de noitinha já temos esse início, né, de movimentação. Já devemos ter alguns anúncios já amanhã também, mas a assinatura mesmo só no dia 22, a partir da meia-noite lá nos Estados Unidos. Muita coisa ainda para acontecer. Lucas, mas algum move aí que você achou arrojado, que vale a pena? Comentário aí nesse podcast honrado? Antes de falar de move arrojado, Guilherme, eu queria que você explicasse aí para a população por que vale a pena ser um apoiador do Café Belgrado. Ô, Lucas, eu poderia falar a tarde inteira sobre isso, mas ainda de amanhã, de noite, começar agora. Começar agora e terminar a tarde de amanhã. Tá, Lucas. okay. Se você esperasse eu falar, você teria... Você ia corrigir a bobeira que você falou. Ok. Eu não falei bobeira, eu tô trabalhando aqui, Lucas, com a audiência rotativa, né? A audiência do podcast, ela pode estar ouvindo a gente em qualquer momento. Ok. Mas sim, hoje eu vou começar eu sempre começo falando das horas e horas de conteúdo, que eu acho que é o que a gente melhor, assim, produz, né? A pessoa que gosta do nosso podcast certamente vai gostar mais do que a gente produz, mais ainda do que dos podcasts abertos, vai gostar do conteúdo exclusivo que a gente produz para os nossos apoiadores, afinal, é por conta deles que nós somos capazes de continuar fazendo esse projeto. Então, fica já o convite, cafébelgrado.com.br, a partir de R$9 você tem acesso a todos esses podcasts. Mas, Lucas, hoje eu vou falar do segundo plano, que é o plano Insider. O que é Insider? Você vem fazer parte da comunidade do Café Belgrado, lá no nosso grupo no Telegram, a partir do plano de R$20, o plano Insider. Com R$20 mensais, você vem por uma jornada que vai mudar a sua vida. Posso dizer isso, né, Lucas? Não é exagero não, né? Ah, claro que não. O Veriato, por exemplo, Guilherme, ele nem estava pensando em casar, mas existia uma grande pressão da população lá do Giannis e o homem tá noivo agora. E o Lucas falou do Giannis porque é o nome do nosso grupo no Telegram, né? O grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono Giannis. E uma grande coincidência, porque acabou a sigla ficando o mesmo nome do jogador grego, né? Do Milwaukee Bucks. Pois é, curiosíssimo, né? Às vezes acontece isso mesmo. A vida às vezes apresenta esse tipo de novidade, né? Então, se você fizer parte aí do Giannis, você vai entender o que eu tô falando, porque é uma comunidade maravilhosa que fala de basquete e sobre a vida, né, Lucas? O dia todo. Não dá pra falar que é só de basquete, mas sobre a vida o dia todo, com pessoas maravilhosas. Lá tem gente que fica... Por exemplo, o Tarek, Lucas. O Tarek, ele assiste todas as modalidades que existem. Então, você tá de bobeira em casa. Né? Mas eu tenho que falar a verdade aqui. De repente você tá de tarde, de bobeira, tá assistindo lá um futsal, Liga Nacional de Futsal, Carlos Barbosa contra a Soeva. Você manda lá no Telegram. Ele não só tá assistindo, como ele tá muito investido emocionalmente nesse jogo. É muito, muito investido emocionalmente. Tem lá, por exemplo, o Rico, né? Rico de la Torre é o mestre nacional do trocadilho. Tem os irmãos gêmeos Gonzalez, né, Lucas? Que estão lá sempre abrilhantando. Tem o Vitor Aburachite, que tem um dos melhores cabelos desse país. Tem a Camila, que é basicamente dona do Netflix. Tem a Suzy. Tem muita gente muito legal lá. Então fica aqui um abraço especial. Só disse alguns, mas é que a população lá é incrível, é maravilhosa. E cada vez mais... Você falou muitos nomes raros, Guilherme. Se você tivesse, por exemplo, falado... Tem Lucas, lá tem uns 8 Lucas. Guilherme tem vários também. Você podia acabar homenageando mais gente. Aí você falou nomes que são únicos. Tem o Bruno também. Tem o Bruno, tem o Gustavo, tem o Rafael, né? Tem Gabriel. Então tem muito. Gabriel tá lá também. Um abraço a todos vocês, queridíssimos. Tiago tá lá também. Então, um abraço enorme a todos vocês aqui, que ajudam muito a gente. Obrigado mesmo. Tem dia que tá o caos na vida, tá muito difícil, tá muito corrido, mas a gente entra lá, né, Lucas? E é sempre muito feliz, assim.
participar disso. Um abraço especial a todo mundo que faz parte dessa comunidade incrível, que contribui demais mesmo para assim, a nossa audiência não é cavalar, né? A gente não briga aí com as melhores audiências do YouTube, dos podcasts de esporte, etc. A gente tem a nossa briga, nós estamos na disputa ali, estamos crescendo, mas a gente não é mesmo dos maior audiência. Mas a nossa audiência é tão fiel e tão engajada e contribui tanto com o Café Belgrado que faz com que a gente consiga avançar, consiga produzir mais conteúdo, consiga pagar boletos, né, Lucas? Que é sempre a luta do dia a dia aí. Às vezes até muito mais do que gente aí que tá com muita audiência, etc. Então é por causa de vocês. Queria dizer para vocês aí que estão com a gente, vocês são responsáveis aí pelo que a gente faz. O que a gente faz de bom, né? O que a gente faz de ruim não é culpa de vocês, não. Aí é culpa nossa. Vocês são responsáveis por mim, né? O Guilherme atrapalha, mas o Guilherme tem o francês. cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br. Tem boleto, tem cartão, tem PicPay. O que não falta são maneiras de você contribuir com esse projeto. Guilherme, o último time que eu quero falar aqui, e um pouquinho de draft, mas também voltando para free agency, é o Charlotte Hornets, né? O Charlotte Hornets pegou o LaMelo Ball. Eu sei que você tem seus problemas aí com o LaMelo, mas eu imagino que tenha sido um... Não tenho problema nenhum com o LaMelo nem com o Carmelo. Eu acho que você tem sim, Guilherme, mas eu acho que era a melhor escolha possível para fazer ali naquele momento, pelo menos assim, se não a melhor escolha possível, era o tanto de risco necessário que você tinha que correr, né? Você fez a escolha pensando no melhor possível, para onde você pode levar essa escolha, até onde essa escolha pode chegar, e ele é um prospect que, apesar das peculiaridades, ele é um prospect muito, muito promissor, um guard muito alto, com leitura de jogo muito boa. Assim, leitura de jogo não, visão de jogo. A leitura às vezes peca, Guilherme, às vezes ele tenta umas presepadas, mas com uma visão de quadra muito boa, um ball handling excepcional, uma capacidade de fazer os passes mais difíceis com muita naturalidade, e acho que isso vai ser muito interessante pro futuro do Charlotte Hornets, que estava precisando mesmo assim de uma identidade, de um lugar para ir. E aí, junto com alguns jogadores interessantes jovens que tem por lá, Devonte Graham, Miles Bridges, PJ Washington. E acho que, assim, até fiquei com a garganta seca enquanto falava, Guilherme, porque, assim, tô falando que esse time tá começando a apontar para um lado promissor, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, os nomes não são, assim, de encher a boca para falar, né? O PJ Washington tem tudo para ser um jogador bem interessante, o Devonte Graham não é tão jovem, mas é um baita jogador, já fez uma temporada incrível. O Miles Bridges tá um tempinho, talvez esteja até devendo um pouco, assim, porque a gente esperava dele, mas de qualquer forma ainda é promissor. E o Charlotte tem meios de ser relevante nessa free agency, né? Então, assim, é um time pra gente prestar atenção. O Nicolas Batum optou para dentro desse contrato dele agora, o último ano, lógico que ele ia fazer isso, 27 milhões por ano. Ficou meio provado que dá para se livrar desses contratos ruins, né? O Charlotte não fez porque talvez falte criatividade ou falte interesse mesmo de fazer isso, mas enfim, esse ano todos os contratos ruins do Charlotte, faltava só o do Batum, agora para a próxima temporada não vai faltar mais nenhum, todos aqueles que a gente se acostumou a ver atrapalhando sempre, né, os planos do Charlotte Hornets estão indo embora. E aí essa franquia tem a chance finalmente de botar a cabeça para fora e fazer valer, Guilherme, os tanto de boné que tem do Charlotte Hornets pelo Brasil, né? Bonés e camisas do Hornets, muito além da qualidade do time do basquete, muitos anos, e agora com alguma esperança aí da gente voltar a ligar esses bonés aos times. É porque a apicultura tem muitos fãs no Brasil, né, Lucas? E aquela abelhinha Verdade. lá, ela seduz a multidão. Eu não tô... Eu acho que... Você falou que o time tá colocando cabeça pra fora aí. O Ace Ventura colocava também, e nem por isso era coisa boa, Lucas. Fica essa denúncia aí já do que pode acontecer com quem coloca a cabeça pra fora de qualquer maneira. Lucas, eu tô muito, assim... É um momento bem peculiar, NB. Você tá rindo aí, Lucas? Pode seguir, Guilherme. Algum problema? Zero problema. Com o Ace Ventura? Você não gosta do Ace Ventura? É essa a questão? Eu prefiro Máscara, pra falar a verdade, hein? Mas não cara, é competição de melhor filme. Deve ser uma bad assistir hoje esses filmes, hein? Porque o que deve ter de piada que já não deve ser feita, deve ser um horror. Eu não vou nem ver pra não mexer com as minhas memórias, Guilherme. Isso, faz isso. Lucas, eu acho que é um momento assim que a gente tá... Ainda tem que ver o tanto de coisa que vai acontecer,
algumas equipes já deram sinais aí que estão se movimentando, né? Outras mais paradonas. Acho que teve algumas novidades. A gente já falou para o Detroit Pistons, você até começou falando deles. Era uma equipe que não fazia tanta coisa assim no dia de draft, não era tão ousado. E ontem estava movimentadíssimo, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, o San Antonio Spurs, existe uma imensa expectativa que eles se movam e por enquanto nada, né? Por enquanto rumor aqui, rumor ali, mas pegaram, inclusive eu achei boas escolhas, sobretudo, sim, escolhas sólidas ali, né? O que o San Antonio Spurs costuma fazer mesmo, não teve nenhuma proposta aí voando para lá e para cá com o DeMar DeRozan, com LaMarcus Aldridge, com algum outro talento. Então, agora, né, que vai começar, já abriu a temporada de trocas, mas ainda tem chão, né? A gente vai ter que ver algumas peças, né? Alguns dominós caindo primeiro para a gente ver para onde que esses times vão. Acho que por enquanto as peças estão posicionadas e aos pouquinhos a gente vai ver essa distribuição, que time que vai de fato promover grandes transformações, que time que vai ficar continuando, né, numa jornada. O Chicago Bulls mesmo, né, fez um draft até polêmico, a torcida do Bulls não gostou muito da escolha do Patrick Williams. Será que eles vão trocar Zach LaVine? Será que eles vão trocar o Wendell Carter Jr., que era um rumor pré-draft, ou não? Será que eles vão ficar tranquilos ali, desenvolvendo seus jovens, né, tentando mais um ano, agora com um técnico novo, Billy Donovan? Toronto Raptors, que tem que tomar algumas decisões, vai pagar o Van Vliet. O Van Vliet falou que quer ser rico, o Van Vliet quer ser um milionário, quer encher Quem quer ser um milionário? Carteira. Né? Fred Van Vliet quer. Então, acho que nós estamos agora num momento assim para esperar algumas respostas de alguns times. Tem outros rumores, a gente poderia falar de vários outros. O Toronto Raptors podia fazer aguardar um contrato em reais pro Van Vliet. A gente já pensou? Você vai receber tantos reais. Ele vai ver aqueles números. Aliás, ali, ele vai ficar embasbacado. Essa é uma das primeiras peças que a gente está esperando, né? A caída aí do James Harden, que teria recusado um contrato de 50 milhões. E aí, Lucas, o Globo Esporte, um abraço aí para os nossos amigos do Globo Esporte, temos alguns, ele já lançou a manchete seguinte: James Harden, é verdade isso, vocês podem procurar no Google, James Harden teria recusado a oferta de 270 milhões de reais por ano. O que faltou, ele fez certo, né, Lucas? Porque o real tá desvalorizando. Faltou o Houston oferecer em reais, Guilherme. Ele recusou 50, mas se chegasse o 270, ele não ia recusar, não. Lucas, o James Harden foi um sábio, porque o real tá desvalorizado, né? Se você aceita agora 270 milhões de reais, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, verdade. Né? Esse país aí é meio uma confusão. Então, um abraço aí. Lucas, você abraço pra quem, Guilherme? Pro Harden? Você mandou? Pro nossos amigos do Globo Esporte. Tá. O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte: fiquem atentos nesse bafafá, vou usar bafafá, Guilherme, nesse bafafá aí da investigação da NBA sobre o Milwaukee Bucks, porque isso pode mudar. Pode mudar tudo. Pode mudar a cara da NBA pelos próximos, 10 anos, Guilherme. Era uma coisa que estava já estabelecida. Giannis ficando no Bucks com um time muito, muito bom, superior ao do ano passado, que já foi a melhor campanha. E agora está um momento onde a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe se todos os movimentos vão ser cancelados. E aí, imagina o climão, Guilherme. Jogadores que você trocou. O Divitinho já tá voltando, né? O Divitinho já tá voltando, não tem jeito. Porque o contrato do Ilyasova já não pode mais ser incluído em troca. Então não tem mais essa oportunidade de fazer sign and trade com o Bogdan Bogdanovic. Então o Divitinho por enquanto tá ali. Talvez seja trocado, porque raramente dá certo isso. Depois você troca alguém que traz de volta porque deu algum problema. Raramente fica um clima legal. Enfim. NBA sempre proporcionando cliques para todo mundo aí, Guilherme, porque não falta coisa para acontecer, não falta doideira. O meu destaque final é o seguinte: se você tiver Amazon Prime, eu faço o convite novamente para que você conecte sua conta da Amazon Prime com a Twitch, TWITCH. Você ganha uns jogos gratuitos lá, hein? Tem isso aí para quem faz isso gamers. aí. Mas os gamers já sabem, Guilherme. Gamers. Então... Isso. Aí você tem mas tem uns jogos aí que a população às vezes gosta também sem ser gamer. Okay. Mas aí você pode, ao fazer esse trabalho de conexão aí de uma conta da Twitch com a Amazon Prime, você ganha por mês um canal para contribuir. Você passa uma parte da sua assinatura para esse canal
E a gente adoraria que Tira fosse o no Café dinheiro Belgrado. direto do bolso de Jeff Bezos, né, Guilherme? Tem que falar dessa maneira porque a pessoa tem que ter a dimensão do que tá fazendo, né? É uma das raras oportunidades aí de você tirar a mão, colocar sua mão no bolso do Bezos. É Robin Hood. Verdade, Guilherme. Colocar a mão não, é muito invasivo colocar a mão no bolso do Bezos, mas de repente o Bezos fala, toma aqui $1 e leva lá pros seus amigos do Café Belgrado, vou deixar de comer um pastel aqui pra você poder fazer isso. Um Starbucks, né? De repente um Starbucks. Pro Starbucks acho que é mais do que isso, Guilherme. Então, acho que não dá não. Ok. Tem que ser muita gente aí te pedindo esse $1 pra ele poder parar de tomar café. Então faz isso, né? Se você tem Amazon Prime, não custa nada pra você. E se você tiver dúvida de como proceder, você simplesmente pede na DM o tutorial do idoso. O meu destaque final 2 assistam o Gambito da Rainha. É uma bela série. Tô ganhando da Netflix, Lucas, pra falar isso. Ok, Guilherme, forte abraço.